Final de ano, hora de pensar em 2024 que acaba, no 2025 que vem por aí. Aquele balanço geral, fazer planos, prometer começar a dieta, ir na academia, parar de correr atrás de quem não te dá valor. Isso serve também para patrocinador. A partir de agora, tudo vai mudar. E aí, depois de 12 de janeiro, já falta na academia para fazer happy hour na quarta-feira, porque afinal de contas, o ano só começa depois do carnaval. E tudo se repete mais uma vez. Na Fórmula 1 também é hora de uma pausa para o balanço e a gente fará aqui então a nossa passada de régua da temporada, comparando os desempenhos de todas as 10 equipes. E também os seus pilotos, quem começou bem, quem terminou mal, quem começou pior do que acabou, quem cresceu, quem diminuiu e etc. Aquela coisa toda. E é disso então que a gente vai falar hoje no Splash and Go do nosso balanço de temporada. Vamos lá! Antes de mais nada, é importante fazer um critério como eu fiz no balanço de meio de ano, que é, ano passado tivemos 22 grandes prêmios, neste ano 24. Então eu peguei e igualei por porcentagem para ficar justo, porque senão meras comparações numéricas seriam injustas, beleza? E como fazemos em todos os balanços, a gente vai vir do fundo para frente pela ordem do campeonato de construtores, o que significa que nossa primeira, e no caso a última, é a Sauber. Muita gente não estaria nem aí para a Sauber não fosse o detalhe de que no ano que vem teremos um brasileiro correndo pela equipe, Gabriel Bortoleto, que assinou com eles e será companheiro de Nico Hülkenberg. 2024 foi um ano ruim para a Sauber, que marcou 4 contra 16 pontos da temporada anterior, num tombo de já pífios 1,51% dos pontos possíveis no ano passado para 0,35% nesse ano. A equipe já começou o ano numa situação esquisita, com uma reformulação que foi levada adiante pela Audi, demitindo 2 caras que ela mesma tinha colocado lá. Andrea Seidl, ex-team principal da McLaren, que era CEO da equipe, e Oliver Hoffmann, indicado pelo próprio conselho da Audi para supervisionar tudo. Os dois foram para a rua e começou então um processo de reformulação. Para uma posição de diretor técnico, eles surpreenderam o mercado contratando o senhor Valdemar Mattia Binotto. E roubaram da Red Bull, e começa dia 1º de janeiro, o diretor esportivo lá, Jonathan Whitney, que atuará como team principal. Muita gente imaginava que a Sauber, futura Audi, teria vida fácil com 3 anos e meio para se preparar para a transição em 2026. Mas o fato é que estamos agora a um ano dessa grande mudança e eles ainda não parecem ter encontrado o rumo das coisas. Valtteri Bottas e Zhou nesse ano passaram boa parte do tempo preocupados em manter suas vagas. E spoiler do passado, presente e futuro, não mantiveram nenhum dos dois. A equipe passou o ano inteiro correndo no escuro com um carro que tinha diversos pontos fracos. E só na parte final do campeonato mostrou ter encontrado algum desempenho num carro bastante frágil. Valtteri Bottas acabou sumarizando o período dele por lá, 3 temporadas, 22, 23 e 24, dizendo: tudo ia muito bem até que Vasser saiu da equipe. Vasser foi para a Ferrari e substituiu justamente Binotto, que agora manda por lá. E de fato, se você comparar, e eu não peguei, mas vou pegar e mostrar para vocês aqui, a pontuação de 2022 da Sauber, no caso na época Alfa Romeo, foram 55 pontos e um sexto nos construtores, contra 16 no ano passado e 4 nesse ano. A gente vê um morro abaixo. Binotto, Whitley e Hülkenberg são bastante experientes. E Gabriel Bortoleto, um piloto muito talentoso. Resta agora entender se a mudança de rumos que a Audi quer aplicar na Sauber vai funcionar. Mas a fotografia, de momento, não é boa. A Williams é outra que acabou andando para trás em 2024 e isso começou antes mesmo do carro ir para a pista. James Vowles, vindo da Mercedes, assumiu lá como chefe no meio do ano passado e começou a implementar mudanças por lá que ele mesmo disse
demandaria um passo para trás para dar 2 para frente. Isso porque depois de décadas com investimento abaixo da concorrência, a Williams tinha ficado para trás em práticas e processos dentro da fábrica. Até o seu controle de estoque ainda era feito de forma ultrapassada, com planilhas, e-mails e etc., enquanto as demais aplicavam softwares de última geração para controlar os processos. Isso fazia com que fosse um Deus nos acuda nos dias finais da montagem do carro para encontrar as peças pela fábrica e saber se elas tinham sido fabricadas. Vowles disse que foi chocante para ele vir de uma equipe organizada como a Mercedes para encontrar uma realidade dessas. E então, custou uma fortuna implementar esses processos que, diz ele, influenciavam e influenciam até o ritmo com que as atualizações chegam e chegariam aos carros. E essa acabaria sendo a tônica do ano na Williams, falta de peças. Porque desde o começo da temporada eles tiveram esse problema, passando pela humilhação de na Austrália tirar Logan Sargent de um dos carros para colocar Albon para correr, porque faltavam itens para refazer carros batidos. E meu Deus, como a Williams bateu nesse ano. Na soma dos 3 pilotos que passaram por lá, Albon, Colapinto e Logan Sargent foram 16 batidas fortes. Isso custou e custa uma fortuna para reparos e, segundo a própria equipe, já vai influenciar a temporada de 2025. De ponto positivo, eles se livraram de Logan Sargent porque batia demais e trouxeram Franco Colapinto, que acabou batendo também, mas pelo menos marcou alguns pontos. E o grande momento da Williams nessa temporada foi dar uma pernada em todo mundo e conseguir ela atrair Carlos Sainz. Sainz é um cara veloz, experiente, muito inteligente e que tem visão do que uma equipe precisa para vencer e passou por organizações que estão muito à frente da Williams, a Ferrari, até a Renault e a McLaren. Esse ano que vai começar será então o primeiro grande teste de James Vowles, que prometeu mudanças que já influenciariam em 2025. Resta saber se eles vão conseguir. A equipe marcou nesse ano 17 pontos contra 28 do ano passado, caindo então de 2,64% para 1,48%. Um tombinho razoável. A VCARB é o rascunho ou a caixa de spam do grupo Red Bull. É por lá que a confusão normalmente acontece. Ainda chamando no ano passado, a AlphaTauri ela teve 4 pilotos: Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Nick De Vries, lembra dele? E Liam Lawson. Nesse ano foram 3: Tsunoda, Ricciardo e Lawson, que substituiu o australiano sorridente depois de Singapura. Esse ano marcou também uma mudança de filosofia, com eles passando a comprar tudo que podem e que o regulamento permite da irmã maior Red Bull, priorizando gastar mais, mas tentar melhorar a qualidade dos carros. A McLaren, veja só quem, começou o ano reclamando, falando cobras e lagartos e muito preocupada com o que a VCARB poderia fazer. E a VCARB de fato fez mais do que no ano passado, mas a McLaren, você sabe, né? Tinha que olhar lá para frente e acabou vencendo o campeonato de construtores. A gente já fala deles. O time subiu de produção de 2,36% para 4,01%, marcando 46 contra 25 pontos do ano passado. Ao tempo da gravação desse vídeo, não temos a confirmação de quem será o outro piloto ao lado de Yuki Tsunoda, mas todo mundo estima que será Isaac Hadjar, vindo da Fórmula 2, com Lawson subindo para a matriz. A equipe não tem grandes ambições e sempre será a escolinha da Red Bull e, podendo, atrapalhará as adversárias. A Haas parecia ter a mesma trajetória da Sauber. Começou muito bem em 22, andou para trás em 23, só que aí deu um salto em 24. Depois de sofrer com atualizações que em 2023 não deram certo, nesse ano eles pareceram resolver problemas crônicos de desgaste de pneus. Porque no ano passado, Hülkenberg e Magnussen, especialmente o alemão, conseguiam classificar bem o carro, mas nas corridas iam andando para trás. Um carro que devorava borracha e não conseguia administrar o consumo desses pneus. Resultado, a equipe tinha realmente chance de marcar pontos só nas corridas sprint, tendo então que torcer para uma calamidade nas provas longas para conseguir beliscar algum pontinho. Nesse ano a situação mudou e até Magnussen conseguiu andar bem. Resultado, saltou de 12 para 58 pontos, subindo de 1,13 para 5,06%. Ruim, mas ainda assim
um belo de um aumento. Pro ano que vem, muda completamente o line-up de pilotos. Sai Hülkenberg em direção a Sauber e vem Esteban Ocon despejado da Alpine. E para outro carro, Magnussen vai correr no WEC. E para sua vaga vem o protegido da Ferrari, muito bem cotado e rápido, marca pontos, etc., Oliver Behrman. Ninguém imagina que vai ver uma Haas disputando o campeonato, mas seu dono, Gene Haas, também não queria ver sua equipe fazendo o papelão e andando em última. Talvez ali, brigando para ser a melhor do resto, seja um lugar que agrade o patrão. A Alpine teve um ano interessante em 2024. Teve um tombo de desempenho, foram 65 pontos nesse ano contra 120 na temporada passada. Portanto, 11,34% no ano anterior contra 5,67% nesse ano. Além disso, se viu envolvida em diversas turbulências. A primeira, Ocon e Gasly batendo em Mônaco. Isso quase custou o emprego de Ocon de imediato. Poucas semanas depois, eles anunciaram que o piloto não continuaria com eles e ele foi se acertar com a Haas. De repente, a equipe voltou no noticiário da pior maneira possível, anunciando que, veja bem, Flávio Briatore estava de volta à cena do crime, porque foi lá que tudo aconteceu em 2008, assumindo uma posição de conselheiro, mas de fato é ele que manda na equipe, no que muita gente imagina é uma preparação para uma venda futura. E os sintomas estavam todos lá. Primeiro, o anúncio de que a divisão de motores ia parar de fazer unidades de potência de Fórmula 1, focando nos motores do WEC e em coisas para Alpine, fabricante de carros. Segundo, a história de que os projetos, as plantas dos motores para 2026 já foram vendidos para Cadillac. Terceiro, o boato nunca confirmado, até porque eles negam as intenções de venda, de que Flávio Briatore vai receber uma comissão pelo quanto conseguir acrescentar de dinheiro no valuation, no valor que a equipe tem. Daí até greve, piquete dos funcionários da fábrica de motores na França, em Viry-Châtillon, aconteceu, com funcionários aparecendo com cartazes nos grandes prêmios. Um caos. Para a vaga de Ocon, vem um piloto de Briatore, Jack Doohan, que já foi colocado no carro para substituir o mesmo Ocon na última etapa do campeonato em Abu Dhabi, sem resultados expressivos. Mas esse pode ser exatamente o objetivo de Briatore. Como é que é? Isso mesmo. Porque o chefão italiano está de olho em Franco Colapinto, um piloto da Williams que não tem onde correr nesse ano e chamou atenção pelo seu desempenho. Veloz, embora bata bastante o carro. Briatore é famoso por colocar alguns pilotos na fogueira, queimá-los rapidamente para poder então, tendo um motivo para a substituição, pegar alguém do seu interesse. E Franco Colapinto interessa a Briatore porque tem patrocinadores poupudos. Logo, já começa a especulação, antes mesmo da temporada de 2025 começar, de que Doohan deve ser frito em 4 etapas e virá então para sua vaga o argentino. Enquanto isso, embora eles neguem, todo mundo acredita que a equipe está sim à venda. A Aston Martin vive um momento interessante. Seu ano passado foi bom, seu ano atual um lixo e seu ano que vem pode ser bastante interessante. 2026 então nem se fala. Porque, você já deve saber a essa altura, se não sabe eu te conto aqui a breaking news do século, eles conseguiram contratar Adrian Newey, que na esteira do Horner Gate, a gente já chega na Red Bull, acabou saindo da equipe fabricante de energéticos, flertou e esteve muito perto de assinar com a Ferrari, mas acabou caindo nas graças de papai Stroll. Acabou sobrando então para Dan Fellows, que fez o carro do ano passado, e tinha moral, mas não queria voltar a ser subordinado de Newey, já que antes ele era chefe na equipe, e já saiu. No ano passado o time fez 280 pontos, nesse ano apenas 94, tombando de 26 para 8,2% dos pontos possíveis. Mas Alonso aqui e ali já começou a falar das suas, só que ele ainda está calminho, porque sabe que vai ganhar de Natal um engenheiro dos sonhos. Newey. A equipe tem dinheiro, tem recursos, tem uma fábrica de última geração, tem agora à sua disposição, agora não, a partir de 1º de março, a melhor mente técnica da categoria, tem Fernando Alonso, mas seguirá tendo um calcanhar de Aquiles, Lance Stroll. De repente, de um possível cão sarnento no grid, eles ficaram bonitos. E aí, isso pode atrair para o futuro alguns pilotos bastante interessantes, até Max Verstappen.
Se você olhar os percentuais e o aproveitamento em pontos absolutos da Mercedes do ano passado para cá, vai perceber uma constância irritante. E essa constância irritante acabou irritando quem ela não deveria irritar. Porque logo no começo do ano, antes até de conhecer o W15, mas provavelmente já sabendo o que o aguardava, Lewis Hamilton pegou um mundo de calça curta e especialmente a Mercedes anunciando que estava caindo fora, ia correr na Ferrari a partir de 2025. A equipe começou o ano pela terceira vez achando que dessa vez tinha resolvido os problemas. E houve vários momentos em que realmente isso pareceu ser o caso. Venceram 4 provas. 2 com Hamilton, 2 com George Russell, o que já coloca esse ano como o melhor da era do efeito solo para eles em termos de vitórias. Porém, mesmo marcando mais pontos, foram 468 contra 409 da temporada passada, e um aproveitamento ligeiramente superior, eu tenho que olhar aqui porque são números quebrados, 40,84 contra 38,65 no ano passado, o fato é que eles foram uma distante quarta força atrás das 3 da frente. Em algum momento, a gente chegou até a falar por aqui, pareceu que a Mercedes tinha voltado, porque em dada altura do campeonato, de 4 corridas eles tinham vencido 3. Só que a essa altura, depois de 3 erradas consecutivas, ninguém aposta que a Mercedes vai, no último ano desse regulamento, encontrar o caminho das pedras. Esse provavelmente era o racional passando pela cabeça de Lewis Hamilton. E agora, sem ele, eles trazem um novato. Um novato com bastante moral, mas que precisa mostrar ainda muita coisa. Ao lado de George Russell correrá Andrea Kimi Antonelli, com 0 grandes prêmios disputados. A Red Bull pode ser considerada a grande perdedora desta temporada, sem dúvida. Afinal de contas, se você olhar o percentual de aproveitamento deles no ano passado e o título de construtores que levaram, com um aproveitamento de 81,28% dos pontos possíveis, contra 51,4% nesse ano, e um tombo de campeã para terceira, você vai concordar comigo que a coisa vai morro abaixo. Poderia ter sido, inclusive, muito pior. A sorte deles é que eles têm no primeiro carro Max Verstappen. Porque se você tomar como referencial o desempenho de Sérgio Pérez, percebe que qualquer outro piloto no grid teria feito com que eles estivessem talvez até pior. Eles começaram o ano bem, com um carro dominante no terço inicial da temporada, mas já sob intenso tiroteio interno antes mesmo do carro, o RB20, aparecer. Porque já tinha estourado àquela altura o Hornergate, escândalo sexual envolvendo o chefão da equipe, Christian Horner, que fez muito barulho, causou turbulência interna, colocou Max Verstappen conversando com a Mercedes e, dizem alguns até, com a Aston Martin, e acabou custando a saída de diversas pessoas, famosas e outras anônimas. Por exemplo, Jonathan Whitley, uma figura importante na equipe, foi embora para Sauber. Adrian Newey, um cara fundamental, acabou indo para Aston Martin. Além de várias outras dezenas de pessoas também importantes na organização que inundaram as caixas de e-mail de outras equipes no grid com currículos. Horner e Marko estão em guerra. O marido da Spice Girl sustenta que a organização sobrevive sem estas pessoas e que a estrutura construída é sólida. Resta entender como eles vão levar adiante este último ano do regulamento atual e o que vem pela frente em 2026, com a estreia pela primeira vez de motores fabricados em casa, em parceria com a Ford e a Red Bull Powertrains. A Ferrari termina o ano com um gosto esquisito na boca. Chegou muito perto de vencer o campeonato de construtores, em algo que todo mundo imaginava improvável, especialmente pela forma apresentada no começo da temporada. Foi um salto de 408 pontos marcados contra 652 nesse ano, subindo de produção de 38,37% para 56,89%. Bastante coisa. Eles chegaram muito perto de contratar Adrian Newey e conseguiram levar para lá no ano que vem Lewis Hamilton, que deve estar a essa altura sorrindo com o crescimento da equipe. Para a chegada de Hamilton, perderam Carlos Sainz, mantiveram Leclerc e terão, portanto, no ano que vem, uma dupla fortíssima. Na área técnica, eles trouxeram algumas pessoas de fora, inclusive Luiz Serra, que vem da Mercedes. E sem Newey, estão confiando em talentos da casa para tentar, já no ano que vem, brigar pelo campeonato de pilotos e construtores.
Eu não consigo deixar de imaginar que a McLaren mesmo está surpresa com o campeonato que teve. É só a gente lembrar de algumas passagens. Por exemplo, no começo de 2023, tanto Piastri quanto Norris tiveram dificuldade de tirar o carro do Q1. No Grande Prêmio da Áustria vem uma atualização que de repente acende o carro. E eles começam então a ir ao Q3 e disputar pódios. Piastri venceria uma sprint no Qatar e a equipe saltaria então para um quarto lugar nos construtores. Quando eles começam nesse ano com as mesmas dificuldades de sempre, ninguém imaginava que de repente a equipe ia virar a grande desafiante da Red Bull pelo campeonato, não só de construtores, como de pilotos. Norris e Piastri começaram a fazer pole positions, venceram suas primeiras provas na Fórmula 1 nessa temporada. E a equipe subiu de 302 pontos para 666, mais do que o dobro, numa evolução de 28,54% para 58,12%. E campeã de construtores, então, pela primeira vez desde 1998. Lá com Mika Hakkinen, David Coulthard, Ron Dennis e Adrian Newey. Resta entender como será o ano que vem, se eles conseguem manter esse ritmo, se já vão focar para 2026 e se seus pilotos darão conta de enfrentar um Verstappen e uma dupla muito forte, por exemplo, na Ferrari. Eles selaram um acordo de fornecimento de motores com a Mercedes até 2029, o que significa que entrarão no novo regulamento com alguém que todo mundo estima terá as melhores unidades de potência, pelo menos no começo do novo ciclo. Mas a gente vai ter que entender se Norris vai superar algumas de suas falhas e se Piastri terminará seu processo de lapidação, porque talento bruto ele tem, para ser um desafiante pelo campeonato. Dividindo as 10 entre vencedoras e perdedoras, eu acho que nós temos muito mais perdedoras do que vencedoras. Então, incontroversas, vencedoras, tomando como referencial o que fizeram no ano passado para cá, eu acho que a gente tem talvez 3. McLaren, Ferrari e Haas. O resto tudo perdeu. Mercedes, mais um ano jogado fora, não andou para frente. Aston Martin encolheu brutalmente nos pontos. E não fosse a contratação de Newey, meu Deus do céu, o que seria deles? Vicarbi, mais do mesmo. Alpine encolheu pela metade na pontuação e está à venda. Sauber morro abaixo, não tivesse sido adquirida pela Audi, eu diria, a caminho da extinção estaria. Williams teve um ano para esquecer e promete mudanças para o ano que vem, mas ano que vem é só o ano que vem. E, claro, Red Bull, que de um ano perto da perfeição no ano passado, encabeçou para baixo nesse ano. Concorda com as minhas listas? Concorda com as minhas opiniões? Comente aqui embaixo. Esse foi então o nosso balanço de temporada, último episódio, saindo no domingo, porque dia 24 de dezembro você não vai ver vídeo meu, não é verdade? E eu espero que você tenha gostado. Feliz Natal, um próspero ano novo. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. E também, quer abraçar pra mim, quer abraçar pra nós, deixe com a gente sua hypada. Ho, 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 não custa nada de presente pra mim. Eu te vejo aqui no ano que vem, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura da temporada de 2024. Foram 890 vídeos, entre vídeos 16:9 e vídeos 9:16. Se você quiser receber notificação de cada um desses conteúdos, temos grupos de Telegram e de WhatsApp aqui embaixo. Você entra e passa a receber um recadinho no seu telefone assim que cada um deles sai. Por fim, mas não menos importante, você sabe, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo a toda hora, e temos agora também, além do site splashandgo.com.br, link aqui embaixo, o Instagram meu, pessoa física, Rodrigo Splash and Go, para você seguir, com cenas de bastidores, onde eu tô indo e etc. Beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço. Até o ano que vem.